Antes de orarmos, quero que você pare um instante, respire fundo e permita que esta palavra toque o seu coração. A vida, às vezes, parece um campo de batalha invisível, uma guerra constante entre aquilo que o mundo exige e o que Deus deseja de nós. Todos os dias enfrentamos pressões, vozes, expectativas, e cada uma tenta nos puxar para um lado diferente. Quantas vezes você já se sentiu cansado, tentando agradar a todos, tentando se encaixar, ser aceito, alcançar padrões que o mundo impõe? O problema é que, quanto mais buscamos a aprovação das pessoas, mais vazios ficamos. Porque nada que é passageiro pode preencher o eterno que habita dentro de nós. O mundo celebra o orgulho, mas Deus exalta os humildes. O mundo busca conforto, mas Cristo nos chama a carregar a cruz. O mundo diz, siga seu coração. Mas o Senhor nos lembra, em Jeremias 17:9, que o coração humano é enganoso e doente. Quem pode compreendê-lo? É por isso que Romanos 12:2 nos dá uma direção clara. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A verdadeira transformação começa na mente, quando deixamos de enxergar a vida pelos olhos da cultura e passamos a vê-la pela lente da palavra. Não se trata apenas de mudar hábitos, mas de permitir que Deus mude nossa forma de pensar, sentir e viver. O caminho de Deus, muitas vezes, é o oposto do caminho que o mundo nos oferece. Enquanto a cultura ao nosso redor grita, cuide de si mesmo acima de tudo, Jesus nos convida a negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo, como está em Mateus 16:24. O chamado de Cristo sempre nos leva para longe de uma vida centrada no eu e nos conduz a uma vida rendida, cheia de propósito e santidade. Mas o que significa ser santo? Ser santo não é ser perfeito, é ser separado. É viver de forma que o mundo olhe para você e veja algo diferente, algo que não pode ser explicado sem Deus. Em 1 Pedro 1:14-16 está escrito: como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos desejos que tinham anteriormente quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. O mundo não entende esse tipo de vida, porque vive cego pela ilusão do prazer momentâneo. As pessoas correm atrás de coisas que parecem boas, mas que no fim deixam um vazio ainda maior. Trocam o eterno pelo passageiro, o sagrado pelo superficial. Mas nós, filhos da luz, fomos chamados para algo maior. Deus abriu nossos olhos e nos mostrou que suas promessas são infinitamente melhores do que qualquer prazer que o pecado possa oferecer. A palavra de Deus diz em Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Isso significa que você não é um acidente. Antes mesmo de nascer, Deus já tinha preparado um propósito, um plano perfeito para a sua vida. Um caminho de boas obras, de impacto e transformação. Mas para viver tudo isso, é preciso se limpar daquilo que nos prende ao mundo. A Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ou seja, se queremos andar com Deus, precisamos deixar para trás aquilo que suja a alma, atitudes, hábitos e pensamentos que nos afastam dele. No Antigo Testamento, o povo de Israel se purificava sempre que tocava em algo impuro. Era um ato simbólico, mas poderoso. Mostrava que Deus é santo e o povo que o serve também deve ser. Hoje, essa purificação não é com água, mas com arrependimento.
É quando abrimos o coração diante de Deus e dizemos: Senhor, limpa em mim o que não te agrada. Lava a minha mente, renova o meu espírito e cria em mim um coração puro. Imagine se tratássemos o nosso coração com o mesmo cuidado que tratamos a nossa aparência. Se fôssemos tão zelosos com a alma quanto somos com a imagem, quantas feridas seriam curadas? Quantas cadeias seriam quebradas? Quando nos purificamos, abrimos espaço para algo precioso: a presença de Deus habitar plenamente em nós. Um coração limpo é um coração que Deus pode usar. Um espírito livre do peso do pecado é um vaso preparado para carregar a glória do Criador. 2 Timóteo 2:21 nos ensina: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Deus deseja fazer de você um vaso de honra, alguém que não apenas recebe bênçãos, mas também as distribui. Mas para ser útil ao reino, é preciso estar separado da contaminação do mundo. Muitas vezes o medo nos impede disso. Tememos o que os outros vão pensar, o que vão dizer. Tememos ser criticados, rejeitados ou chamados de radicais. Mas Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que valeria a pena. E ele mesmo nos alertou em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Não é possível servir a Deus e ao mundo. Cada vez que você escolhe obedecer a Deus, mesmo que pareça difícil, o céu se alegra. Cada decisão que você toma para agradar ao Senhor é um passo de fé que o aproxima do seu propósito. Separar-se do mundo não é isolamento, é consagração. É viver neste mundo sem pertencer a ele. É ser luz em meio à escuridão e sal que impede a corrupção de se espalhar. Muitas pessoas deixam de seguir a Deus plenamente por medo. Medo de perder amigos, de ser rejeitadas, de não se encaixar. Mas o maior engano do inimigo é fazer você acreditar que abrir mão do mundo é perder algo. A verdade é exatamente o oposto. Quando você se desprende das coisas passageiras, é que descobre o que é viver de verdade. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em sermos livres do que nos escraviza. O pecado promete prazer, mas entrega prisão. O mundo promete alegria, mas entrega vazio. Cristo promete cruz, mas entrega vida, e vida em abundância. Muitos têm medo de ser diferentes, mas Deus nunca chamou ninguém para ser igual. Os que fazem a diferença são justamente aqueles que se recusam a se misturar. Eles escolhem ser luz onde todos estão nas trevas e, por isso, brilham mais forte. Não é orgulho, é identidade. Você é filho do Deus vivo. Foi comprado por um preço, foi separado para um propósito eterno. O Salmo 16:11 declara: Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Nada neste mundo pode se comparar à presença de Deus. Nada é mais satisfatório do que viver em comunhão com o Criador. Escolher o caminho de Deus nem sempre é fácil. Seguir a Cristo exige renúncia, coragem e fé, mas cada passo de obediência traz uma recompensa que o mundo jamais poderá oferecer: a presença constante de Deus e a paz que excede todo entendimento. O mundo muda o tempo todo. As modas mudam, as opiniões mudam, as verdades são distorcidas. Mas a palavra de Deus permanece firme para sempre. O que ele chamou de santo continua sendo santo. O que ele chamou de pecado continua sendo pecado. E o que ele prometeu aos que o amam continua sendo verdade. 1 João 2,17 diz: O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que vale a pena não é o que brilha hoje, mas o que dura para a eternidade. Enquanto o mundo busca prazer, o cristão busca propósito. Enquanto o mundo quer aplausos, o cristão busca agradar ao Pai.
E enquanto o mundo corre atrás de sucesso, o cristão descansa na fidelidade de Deus. Quando você decide viver diferente, o Espírito Santo renova sua mente e fortalece sua alma. Você começa a perceber que o que antes parecia essencial, agora não tem mais valor, porque a presença de Deus é suficiente. E quando Ele está em você, nada pode te abalar. Se essa palavra falou ao seu coração, declare com fé nos comentários: o mundo passa, mas eu permanecerei em Cristo.